Olá, queridos. Bom dia, bom dia, bom dia. Como prometido, hoje a gente vai fazer a correção das 500 atividades que nós temos aí. Hoje o vídeo vai ser longo e provavelmente eu farei em duas partes, porque realmente vai ficar longo. Nós temos muitas atividades aí para fazer a correção, desde a página 85. Nós temos questões para serem resolvidas. Então, sem delongas, já vamos começar para não atrasarmos. Essa correção, gente, ela vai servir como revisão para a prova, tá? Como revisão para a prova. Então, eu quero pedir que, de verdade, se comprometam com a aprendizagem de vocês e peguem aí o caderno, o livro, para observar a correção desses exercícios, tá bom? E anotar as correções. Muitos de vocês fazem o exercício de qualquer jeito e enviam para mim, porque só querem mostrar que estão fazendo alguma coisa. E eu valorizo quem está tentando, tá? Eu não critico quem está tentando e não está fazendo a coisa como deveria, 100%, né? Mas está tentando fazer, eu valorizo. Mas mais importante do que tentar é conseguir, né? Só ficar na tentativa não é frutífero. É importante que vocês consigam. E vocês vão agora acompanhar a correção do exercício para verificar se estão ou não conseguindo, tá bom? Então, vamos lá. A primeira correção é o exercício da página 85, tá? Peguem aí o livro e o caderno e façam todas as devidas anotações para não ficar nada errado no caderno de vocês, tá bom? Então, aqui, olha, eu já trouxe os exercícios respondidos para tentar fazer o vídeo ficar mais curto. Eu não vou mais deixar acumular muito conteúdo, porque até para mim foi complicado fazer a correção aqui desse monte de exercício, tudo de uma vez para passar para vocês. Então, gastou muito tempo. É melhor a gente ir fazendo, né, e dando logo a devolutiva. Então, olha, os triângulos ABC, esse aqui, MNP são congruentes. Congruentes quer dizer que eles são iguais. Pelas indicações, determine o caso de congruência e as medidas de x e y. Então, você vai observar pelos tracinhos que tem aí nos triângulos, tá? Por exemplo, esse traço aqui, ó, aqui desse lado AB tem 3 tracinhos, aqui do lado MN também tem 3 tracinhos, então eles são iguais. Logo, o valor do ângulo X vai ser igual a 60. Aqui tá mostrando que tem um tracinho nesse ângulo, quer dizer que esses dois ângulos aqui são iguais, olha, A e M. E Y, então, vai ser igual a 30. Esses dois tracinhos aqui, iguais a esse, quer dizer que esses lados têm a mesma medida. Então, qual é o caso de congruência aqui, olha? O caso vai ser lado, ângulo, lado, tá? O caso de congruência é lado, ângulo, lado. E valor de x, 60, valor de y, 30. Então, tá aqui, ó, para vocês anotarem. Caso de congruência, lado, ângulo, lado. Valor de x, 60, valor de y é 30. Vá pausando o vídeo. Caso você vá fazendo devagar, vá pausando para ir corrigindo. Na figura, o ângulo B é semelhante ao ângulo E. Então, aqui, ó. Esse tem um tracinho, esse aqui também tem um tracinho. O lado AB é congruente com o lado DE. Aqui, ó. Com o lado DE. Nessas condições, determine as medidas X e Y. Então, aqui, olha, esses dois ângulos A e D tem 90 graus, tá? Esses dois aqui são iguais. Então, esse lado Y, ele vai ser igual a esse lado aqui, ó. Então, Y vai ser igual a 5. Esse lado aqui, DC, vai ser igual ao lado AC. Então, X vai ser igual a 4, tá? Então, é só você ir comparando pelas medidas, ó. Ângulo reto aqui fechando, ângulo reto aqui fechando, ó, 4. E aqui,
seria a hipotenusa desse triângulo, 5, tá? Essas são as medidas. Na terceira questão, nós temos aqui os triângulos ABC. Aliás, no triângulo ABC, AB é semelhante a AC. Então, aqui, ó, AB e AC... Peraí que não tá aparecendo pra vocês, né? AB é igual a AC. Essa outra medida aqui, olha, BD é igual a CD. Tem a mesma medida. Nessas condições, mostre que X é igual a Y e mostre que B é congruente a C. Então, aqui, olha, essa é a anotação que vocês vão fazer, olha. Era para provar. Então, como o lado AB é congruente a AC, BD é congruente a DC, então o lado AD é comum aos dois triângulos, que é esse aqui, ó. O lado AD faz parte dos dois triângulos. Logo, os triângulos ABD e ADC são congruentes, ou seja, esse triângulo aqui é congruente com esse, tá? Aqui tá marcando 90 graus, aqui também é 90. Esse lado é semelhante a esse lado é semelhante a esse. Tá? Então, eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Assim, X é igual a Y e os ângulos B e C são congruentes, tá? Então, era essa aqui a anotação que vocês precisariam fazer. Pausa o vídeo aí se precisar para poder copiar. Agora aqui, deixa eu ver se eu faço aqui um pouquinho para vocês verem. Quarta questão. Na figura AC, o lado AC, aqui, ó, é semelhante ao lado MN. CN, aliás, o ângulo C é congruente ao ângulo N. Prove, então, que o lado AB, esse aqui, é semelhante ao lado MP. Então, ó, esse lado AC é igual a esse ângulo é igual a esse, e aí é para mostrar que esse lado é igual a esse. Então, aqui, olha, o que vocês iriam anotar? Como AC é semelhante a MN, o ângulo C é semelhante a N, e o ângulo A é igual ao ângulo M, ó, o que eu tô dizendo é que esse aqui, ó, esse é igual a esse ângulo é igual a este ângulo também é igual a este, tá? Então, os triângulos ABC e MNP são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, ó, ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. É o caso de congruência deles. Sendo assim, o lado AB é semelhante ao lado MP pela congruência de triângulos, tá? Essa é a resposta. A quinta não vai dar para eu mostrar, mas vocês estão com o livro, eu vou fazer a leitura dela. Os triângulos ABC e BDC são representados na figura abaixo, os ângulos congruentes assinalados com marcas iguais. Nessas condições, mostre que o triângulo ABC e DC são congruentes. Então, aqui... Ai, quero mostrar. O problema é que pode coisar aqui o celular. Então, ó, esse ângulo aqui é igual a esse. Tem dois tracinhos, ó. Esse aqui tá dividido ao meio, bem na metade. Então, esse aqui é semelhante a esse. Então, para provar que eles são semelhantes, o que eu vou usar? Eles são congruentes aqui pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, tá? Essa aqui é a resposta da quinta questão. São congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Bem aqui, ó. Lado, ângulo, ângulo oposto. Ó, eu não tô nem mostrando o desenho.
Pera. Lado, ângulo, ângulo oposto. Ok? Então, essa é a resposta. Vocês vão anotar aí, olha. São congruentes pelo caso lado, ângulo e ângulo oposto. Tá? Aí, a gente vem agora para a sexta questão. Nos triângulos Lua e Amo, tá? Ó, L-U-A, A-M-O. Os elementos congruentes estão assinalados com marcas iguais. Então, esse lado aqui é congruente com esse. Esse ângulo aqui é congruente com esse. Esse ângulo aqui é congruente com esse, tá? Sendo que a medida UA, essa medida aqui, ó, tem 10 centímetros. E essa medida aqui tem 8 centímetros. Pode-se dizer, então, que o lado AO e o lado OM medem respectivamente. Aí, a alternativa certa é a letra C, tá? Como eles são congruentes, aí você anota assim, olha. Esta aqui. Alternativa C, ó. Como eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo, assim, a medida do lado LA é igual a do AO, a medida do ângulo UA é igual a do MO. Então, aqui vai ter 8 centímetros e aqui vai ter 10 centímetros, ok? Sétima questão, então, alternativa C, tá? Sétima questão. Na figura, o ângulo A é semelhante ao B. Ó, aqui é igual a esse. Prove que M é o ponto médio do lado CD. Ponto médio quer dizer metade, tá? Então, ó, esse lado é igual a E. Aliás, esse lado aqui, AM, é igual a esse lado aqui, MB. Esse ângulo é igual a esse. Então, aí, como é que a gente vai fazer para provar que aqui é a metade desse segmento? Para que ele seja metade, quer dizer que esse lado deve ser igual a esse. Aí, o M vai ser a metade dele, tá? Então, você vai anotar assim, olha. Como o ângulo A é igual ao B e o lado AM é igual ao lado MB, então, os triângulos são semelhantes, são congruentes. E aí, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Assim, CM vai ser igual a DM. M é o ponto médio. Então, aqui, ó, caso ala, ângulo, lado, ângulo, tá? Então, por isso, eles são semelhantes. Então, esses lados aqui, olha, são iguais. Oitava questão. A figura mostra um retângulo no qual M é o ponto médio do lado BC, ó, ponto médio quer dizer que está dividindo ao meio. Prove que o triângulo é isósceles. Então, se esse triângulo é isósceles, essa medida, ó, essa medida aqui é igual a essa, se ele é isósceles, tá? Então, olha, como M é o ponto médio do lado BC, então, DMC... Deixa eu mostrar aqui. Então, DMC é semelhante ao triângulo AMB. Esses dois triângulos aqui são semelhantes. E aí, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Logo, AM vai ser igual a DM, tá? Esse aqui é o símbolo de semelhante, tá bom? Quer dizer que eles são iguais, a mesma coisa, tá? Opa! Então, aí, olha, vão fazendo print para anotar bem bonitinho aí no caderno de vocês as respostas, tá? Aqui terminou, página 85, vamos ver agora a página 88.
Responda as questões em seu caderno. Aqui se clareia um pouco mais. Aí. Tá. Em um triângulo isósceles, um dos ângulos mede 106. Quanto mede os outros dois ângulos desse triângulo? Vamos lembrar, o que é um triângulo isósceles, né? Triângulo isósceles é aquele que tem dois lados iguais e um diferente, tá? O triângulo isósceles tem dois lados iguais e um diferente. Então, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, esse triângulo. Vamos dizer que esse triângulo é isósceles. Então, esses dois lados aqui, eles vão medir x e esse vai medir y. Então, dois lados iguais e um diferente. Os ângulos que ficam aqui na base, eles têm a mesma medida. E esse aqui de cima vai ter uma medida diferente, tá? Então, se um dos ângulos mede 106, para eu descobrir o valor dos outros, eu vou fazer, ó, esse ângulo mais esse dá 180, né? Lembrando, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Não esqueçam disso. 180 graus. Então, somando esse com esse com esse, dá 180. Esse aqui tem 106, então ficou x mais x, 2x. O 106, você passa para o outro lado trocando sinal. 180 menos 106, 74. O 2 estava multiplicando, passa dividindo. 74 dividido por 2, 37. Então, esse ângulo aqui vai medir 37 e esse ângulo aqui também vai medir 37, tá? E aí, ainda botei a observação aqui, ó. Como são isósceles, os dois ângulos da base são iguais. Tem mesma medida, tá? Segunda questão. Que aqui eu tenho que mostrar o livro também, aí fica complicado. Na figura, a representação do triângulo ABC é isósceles. Então, o lado AB é igual ao lado BC. Veja que os lados que são iguais são esses. Então, a base é essa, tá? Se esse aqui são os lados iguais, então a base é essa. Aí é para você dizer qual é o valor de x e y. Se os ângulos da base são iguais, então se aqui é 67, aqui também é 67. Então, já sabe o valor de x. X é 67. Aí, quando eu somar 67 mais y vai ser igual a 180. Então, aqui, ó, x é 67, pois está na base do triângulo isósceles. Aí, eu tenho 67 mais y igual a 180. Somando aqui, dá 134, aí mais y igual a 180. Equaçãozinha, gente, do primeiro grau. Passa 134 para o outro lado, troca sinal. Então, ficou 180 menos 134, vai dar 46. Esse é o valor de y, tá bom? Terceira questão. A figura mostra dois trechos de 600 quilômetros, cada um, linha cheia. Que é aqui, ó. Aqui, 600 quilômetros, aqui também 600 quilômetros. Então, se aqui é x, aqui também vai ser x, porque se o triângulo é isósceles, aqui os ângulos que estão na base são iguais. Então, se aqui é x, aqui também será x, tá bom? Qual é o valor de x no triângulo BCA? Então, vamos lá para o cálculo. Triângulo é isósceles, logo o ângulo A vai medir x, que é o que eu mostrei ali no livro. Então, eu tenho dois ângulos de medida x e um de 135. Somando os três é 180. X mais x é 2x, o 135 passa para o outro lado, troca o sinal. Sobra 45. O 2 está multiplicando, vem dividindo. Então, 45 dividido por 2 dá 22,5 graus. Que, se você quiser,
pode escrever também 22 graus e 30 minutos, tá? Pode também colocar assim, não tem problema, ok? Agora, a quarta questão. Caio saiu do ponto A, passou pelo ponto B, caminhou de B até C e retornou ao ponto A, conforme mostra o esquema. Considerando que as distâncias AB e AC são iguais, então aqui, ó, AB e AC são iguais. Oxe, não tá mostrando. Pera. Ó, essa distância aqui é igual a essa. Então, veja, se essa distância é igual a essa, então esse triângulo é isósceles e a base dele é aqui, tá? A base dele é aqui. Se aqui tem 65, aqui também é 65, porque os ângulos da base são iguais. Então, você vai pegar x mais 65 igual a 180. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre igual a 180, tá bom? Então, aí a sua resposta, você vai colocar, ó. Se AB é igual a AC, então o ângulo B é igual ao C. Se B mede 65, C também mede 65, que eu mostrei agora há pouco. Então, x mais 65 mais 65, 180, a soma dos três ângulos. Esses dois somados dá 130. 130 passa para o outro lado, sobra 50. Então, o valor de x é 50 graus, tá? Vão anotando, gente. Vai pausando o vídeo e vai anotando, porque isso aqui é muito importante, tá? Vocês anotarem. A quinta questão. Você já sabe que em um triângulo isósceles, a altura e a mediana relativa à base e a bissetriz do ângulo coincidem. Então, essa medida aqui, ela é a altura do triângulo, ela é a bissetriz também do triângulo, ela é também a mediana do triângulo isósceles, tá? Então, essa altura aqui, ela vai traçar aqui um ângulo de 90 graus. Aqui vai ter 90, aqui vai ter 90. Se esse ângulo aqui é 73, aqui também é 73. Então, se aqui é x, esse pedaço aqui também é x, certo? Então, no triângulo ABC da figura, no qual os lados BA e BC são congruentes, BM é a mediana relativa à base, qual é o valor de x na figura? Então, para eu descobrir o valor de x, eu vou pegar, ó, 73 é o valor aqui do ângulo A e também é o valor do ângulo C. Quando eu somar aqui o ângulo A mais B mais C, dá 180, né? Somando os três ângulos dá 180. Aí eu vou descobrir o valor do ângulo B, depois eu divido por 2 e eu tenho o valor só de x. Então, olha, o cálculo fica assim. Ângulo A mais ângulo B mais ângulo C, 180. B e C tem 73, somando 146. 146 passa para o outro lado, 180 menos 146, 34. Então, o ângulo B tem 34 graus. Para saber o valor só de x, que é só a metade do ângulo B, então eu divido 34 por 2. E aí vai dar 17, tá? Então, esse aí é o valor do ângulo B nesse triângulo, 17 graus. Vamos ver agora a sexta. Sabe-se que na representação do pentágono, que é uma figura regular, os 5 lados e os 5 ângulos todos têm a mesma medida. Sabendo que a medida do ângulo EAB, esse aqui, ó, EAB, esse ângulo aqui, tem 100... Oh, não tá dando pra ver. Esse ângulo aqui tem 108 graus. Qual é a medida de x? Ó, se no pentágono regular todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos têm a mesma medida, então, se aqui, esse pedaço aqui é A,
é igual a AB. Então, esse triângulozinho aqui, ele é isósceles. Se aqui mede X, aqui também vai medir X. E esse ângulo aqui é 108. Então, eu vou pegar, ó, X mais X, esse mais esse, mais 108 igual a 180. X mais X é 2X. 108 vai para o outro lado, menos 108. Subtraindo dá 72. O 2 está multiplicando, você vai passar dividindo. Então, 72 dividido por 2 é 36. Então, esse aí é o valor de X, tá? Valor de X nesse triângulo. Agora, a sétima questão. Aqui. Na figura, temos que AB e CD são paralelos. AB e CD, essas medidas aqui, ó. Paralelo, você já sabe, jamais vão se encontrar, tá? AB e CD são paralelos. E o triângulo ACD, esse aqui, ó, é isósceles. Por isso que aqui é A e aqui também é A. Porque ele é isósceles, então na base os ângulos são iguais. Determine as medidas A, B e C indicadas na figura. Então, para eu descobrir o valor de C, eu vou pegar aqui, ó, 20 mais 110 mais C igual a 180, soma dos ângulos internos. Então, aqui, ó, C mais 20 mais 110, 180. 20 mais 110, 130. Passando 130 para o outro lado, fica 180 menos 130, vai dar 50. Então, esse é o valor de C, 50. Como AB e CD são paralelos, então os triângulos são semelhantes. Se eles são semelhantes, o ângulo A também vai medir 20. O ângulo B, ele é oposto a esses dois, olha. Lembra lá do ângulo externo? É igual à soma dos ângulos que estão opostos a ele. Então, o ângulo B vai ser igual ao ângulo A mais o ângulo A, que estão opostos a ele. Então, B vai ser igual a A mais A. B vai ser igual a 40 graus, tá? B igual a 40 graus. O desafio não era para fazer, nós vamos agora para a página 99. Essa aqui vai ser bem rápida, porque ela é bem simples de fazer. Deixa eu ver. Responda as questões no caderno. Escreva as operações de forma sintética. Vamos... que é complicado nessa minha mesinha aqui curta. Deixa eu ver. O quadrado do número real x, olha, isso aqui era fácil, gente. O quadrado de x é x ao quadrado. O cubo de y, o cubo quer dizer terceira potência, então é y elevado ao cubo. A raiz quadrada do número a, só botar aqui, ó, raiz quadrada de a. A quinta potência de b é b elevado à quinta. A adição dos números B e C, só vai botar aqui, ó, B mais C. Adição é B mais C. Produto quer dizer multiplicação. Produto dos números A e X, então é A vezes X. O dobro de Y. O dobro de Y é 2 vezes Y, então é 2Y. Deixa eu ver aqui. A sexta parte de M. Sexta parte quer dizer dividido por 6. Então, era só você colocar M sobre 6. O quociente entre Z e W. Quociente quer dizer divisão. Então, era só você colocar Z sobre W.
A metade de x, a metade é dividido por 2, então você ia colocar x sobre 2. A diferença entre x e y, diferença quer dizer subtração. Então, você vai pegar x menos y. O quíntuplo de z, quíntuplo quer dizer 5 vezes, então é 5z. Segunda questão. Usando as letras x e y, escreva uma expressão que represente o dobro do número real adicionado ao dobro de outro número real. O dobro é 2 vezes. Então, dobro 2x de um, 2y do outro. O produto da soma pela diferença de dois números. Produto quer dizer multiplicação. A soma, x mais y, a diferença, x menos y. A adição dos quadrados de dois números. Quadrado de dois números, então eu coloco x ao quadrado mais y ao quadrado, adição de quadrados. A diferença do quadrado de dois números, diferença é subtração. Então, quadrado de x menos quadrado de y. O quadrado da soma de dois números reais. Então, quadrado da soma. Então, x mais y ao quadrado. A adição da raiz quadrada de um número com a quinta parte do outro. Raiz quadrada de um número mais a quinta parte do outro. Quinta parte do outro é y sobre 5. Ok? Então, página 99, concluída. Vamos agora para a página 102. Também é fácil de resolver. Em uma certa loja, um livro custa X reais e um caderno Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos? Então, 5 livros vai ser 5x. 8 livros, aliás, 5 livros, 5x. 8 cadernos, 8y. Tá? Essa aqui é a resposta. 5x mais 8y. Em uma empresa trabalham homens, H, e mulheres, M. Qual é a expressão algébrica que representa? Total de pessoas que trabalham nessa empresa. Homens mais mulheres. Total de pessoas... Aliás, a diferença entre o número de homens e de mulheres. H menos M. H menos M, a diferença. A razão entre o número de homens e de mulheres. Razão é fração ou divisão, tá? Mesma coisa. Então, H sobre M. Alguma das expressões algébricas que você escreveu está na forma fracionária? Qual? Sim, H sobre M está na forma fracionária. Agora, a terceira questão. A área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas dos lados consecutivos. Largura vezes a altura. A área do retângulo. Qual a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área total da figura? Então, aqui, a área total vai ficar, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4. 4 lados de medida x, então 4 vezes x. E eu tenho aqui 3 lados de medida y, então 3 vezes y. Fica assim, ó. 4 vezes x, aqui é vezes. Vou colocar aqui parêntese. 4x vezes 3y. 4 vezes 3, 12. X vezes y, xy. Ok? A quarta questão.
Suponha que um terreno tenha a forma da figura mostrada ao lado. Sejam representadas em unidades pelas letras X e Y. Qual expressão algébrica que representa o perímetro desse triângulo, desse terreno? Então, aqui você ia pegar, ó, 1, 2, 3, 4, tem 5x e tem 3y. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, se é a soma de todos os lados, fica 5x mais 3y. Essa é a resposta. Perímetro, soma de todos os lados. São muitos conceitos, né, gente? Para vocês memorizarem. E sem memorizar esses conceitos, você não consegue resolver os problemas, tá? Escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Então, eu vou somar a área do quadrado com a área do retângulo. Então, a área do quadrado é lado vezes lado. Então, é x vezes x. X ao quadrado. A área do retângulo é largura vezes comprimento. Então, A vezes Y. AY. Para saber a área total, então, eu vou pegar x ao quadrado mais AY. Essa aqui é a resposta, ó. Tá? Sexta questão. Caio tinha X reais. Foi a uma loja de esporte, comprou 2 pares de tênis. Cada um custou Y reais. Qual expressão algébrica que pode representar quanto sobrou para Caio? Então, ele tinha X menos 2Y que ele gastou. Então, a expressão é X menos 2Y. Qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número X com o triplo do número Y? Então, ó, quadrado de X mais triplo de Y, 3Y, tá? Oitavo. Um alvo é composto de 2 regiões, A e B, conforme a figura. Nesse alvo, cada flecha que atinge a região A vale X pontos e a B, Y ponto. Fernando atingiu a região A 7 vezes e a B 10 vezes. Escreva a expressão algébrica que representa os pontos que ele marcou. Então, 7 vezes A, então 7 vezes X, 7x. 10 vezes AB, então 10 vezes Y. Então, a expressão dos pontos é 7x mais 10y. A nona questão, uma expressão algébrica, usa expressão algébrica para responder. Quantos dias há em um período de X semanas mais 20 dias? Uma semana tem 7 dias, então 7 vezes X semanas mais 20 dias. Quantos meses há em um período de 10 meses? De Y anos mais 10 meses. Então, um ano tem 12 meses. Então, 12 vezes Y, mais 10 meses. Tá? Essa é a expressão. Esse é o primeiro vídeo, eu vou parar agora. E aí, a gente continua no próximo, porque esse aqui já tá com quase 40 minutos. Já, já.